Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Alan Max, caso você ainda não me conheça. Desde já eu agradeço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, porque isso ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? E hoje nós estamos aqui com um propósito de compreender passado, presente e possibilidades de futuro dentro da sua história de amor com a pessoa que você está se relacionando, que você está conhecendo, ou que você teve algum afastamento. Eu vou falar de uma forma bem ampla, tá bom? Sobre as possibilidades, porque estamos em uma consulta coletiva, um atendimento coletivo, né? Uma tiragem coletiva. Então, pode ser que nem tudo seja para você. Caso você não se identifique com a opção que você escolheu, você pode escutar a segunda opção, tá bom? Ou escutar as duas para absorver aquilo que foi importante para você. Eu só peço que, se fizer sentido e te ajudar de alguma forma, que você deixe um comentário, que você deixe um like, porque isso colabora bastante com o crescimento do canal, tá bom? Então, como sempre, eu vou disponibilizar duas vagas para atendimento promocional. Isso é algo que eu venho fazendo há um tempo para tornar mais acessível, né, o atendimento ao tarô, principalmente para quem acompanha meu trabalho, para quem está próximo de mim, para quem está de olho no que eu estou postando, para pegar essas vagas que são limitadas, tá bom? Hoje eu vou disponibilizar duas vagas por 24 horas após a postagem desse vídeo para fazer quatro perguntas ao tarô por 47, tá bom? R$ 47. Se você tiver interesse, já entra em contato comigo. Então vamos lá, para o vídeo de hoje eu tenho duas opções. Eu tenho a pirâmide amarela como grupo um e tenho a pirâmide azul como grupo 2. Aproveita, pausa o vídeo se for preciso, se conecta com a sua intuição, vê, intui, né? Permite que a sua espiritualidade fale através da sua escolha para que você venha receber a mensagem que for para você nesse momento, tá bom? Então, vamos começar pelo grupo um da pirâmide amarela. É, Vamos ver o que a espiritualidade gostaria de revelar, tá bom? Sobre a sua história com o ser amado. Vamos olhar para o passado primeiro, vamos entender uma linha de acontecimentos dentro do que houve com vocês. Vamos lá, passado com o ser amado. Sacerdotisa. Dez de paus, 6 de copas. Vamos lá, a gente começa com uma sacerdotisa. Sacerdotisa, ela fala muito sobre questões ocultas, tá? Isso daqui pode ser, às vezes, um distanciamento que pode ter ocorrido por causa de falta de sinceridade, por silêncio, tá? Por dificuldades de comunicação, ou então por interferências de alguma figura feminina, de alguma forma, tá bom? Ou então por causa da sua intuição, da sua sensibilidade, você pode ter percebido alguma coisa dentro da história de vocês. A sacerdotisa, ela é uma carta que é muito na dela, então eu vejo aqui muitas histórias de afastamento. Se não é um afastamento físico, para muitas pessoas é um afastamento emocional, que cada um fica no seu canto, sem muito diálogo, sem muita conversa. Junto da sacerdotisa, eu vejo o 10 de paus, tá? O 10 de paus, ele fala sobre sobrecarga. Essa sobrecarga, ela pode ser física, ela pode ser por questões profissionais que acabaram interferindo dentro da relação de vocês, ou, por exemplo, duas pessoas que estavam muito exaustas da vida, estavam insatisfeitas com questões externas e estavam trazendo isso para dentro da relação. Ou pessoas sobrecarregadas, tá? A gente tem uma sacerdotisa que é uma mulher silenciosa com 10 de paus. Isso daqui é muito caso daquelas mulheres também que carregam a casa sozinha e ficam em silêncio, ficam guardando as coisas para você, e enquanto isso estão sobrecarregadas, principalmente porque a gente tem um 6 de copas. 6 de copas fala sobre passado, mas eu acredito que ele também traz a questão dos nossos laços com os familiares. Eu acredito que isso daqui tá falando muito sobre casos de mulheres que ficam sobrecarregadas dentro de casa e, sabe, o relacionamento às vezes só traz mais peso. Isso daqui pode estar falando sobre pessoas que se distanciaram e continuaram sentindo saudade, estão sentindo saudade às vezes de uma pessoa que foi muito desgastante, de uma relação que foi pesada pra você, tá bom? Então é muito importante você prestar atenção nisso. É...
Deixa eu ver o que mais. Isso daqui pode estar falando também sobre relações que vêm já há bastante tempo, que estão desgastadas há bastante tempo, né? Pessoas que estão silenciando aquilo que elas não estão gostando, não estão se comunicando, ou porque o outro não dá abertura, ou porque não sente essa confiança. Para muitas pessoas, isso daqui pode ser caso de você aprender a se expressar, você aprender a colocar em pauta aquilo que é importante para você, tá bom? Vou puxar mais algumas cartas aqui do baralho cigano pra gente dar uma aprofundada dentro da situação de vocês. Olha, no baralho cigano a gente tem o cavaleiro, né, falando sobre idas e vindas. Isso aqui tá falando sobre uma mudança muito difícil, sabe? Porque a gente tem o cavaleiro, né, que pode estar falando sobre alguma mensagem que foi decisiva na história de vocês. Como a gente tem o cavaleiro junto com a sacerdotisa, às vezes uma mensagem secreta que você pode ter descoberto, alguma coisa que você ficou desconfiado, que tava indo e vindo, ou então um comportamento estranho que você ficou observando muito. E aí junto a gente tem a cegonha. A cegonha, ela também pode representar uma mãe, uma mulher, tá bom? Então, como a gente já tinha visto antes a carta da sacerdotisa, de novo tem, às vezes, uma mensagem que chegou de alguma mulher, uma mensagem de uma mãe que fica indo e vindo na relação de vocês, que fica querendo dar pitaco. Aqui tem muitas questões familiares, então eu acredito que existem histórias aqui de pessoas que tiveram influência no seu relacionamento por causa da família, ou da própria família, ou da família do outro. Mas eu acredito que principalmente da família do outro. E aqui a gente tem a carta da cruz. A carta da cruz fala de um peso a ser carregado, né? Para muitas pessoas é alguma coisa que chegou no relacionamento de vocês, alguma mudança que aconteceu. Isso foi muito pesado. Provavelmente isso foi muito desgastante e não houve diálogo. Isso pode ter mexido muito com a conexão de vocês, de forma que vocês tenham ficado cada vez mais distantes, cada um na sua, tá? Às vezes, para algumas pessoas aqui, é alguém que se mudou a trabalho, alguém que foi embora por causa de alguma questão de trabalho, tinha alguma coisa que precisava muito fazer, ou então foi ajudar na família, foi resolver algum BO, e a relação às vezes já não estava fácil. E pode ser que isso tenha sobrecarregado cada vez mais. Para mim, aqui tem muitos casos de afastamento, tem muitos casos de uma relação que mudou do nada. Às vezes você tá desconfiado ou desconfiada disso, você sente que alguma coisa tá estranha, tá? Para mim tem muito disso aqui. Para muitas pessoas é uma interferência materna, seja do seu lado ou do outro. Para muitas pessoas, isso daqui pode ser alguma coisa do seu passado, que ainda esteja atuando na sua vida. Principalmente para quem viveu dentro de um lar que ou teve alguma questão com a própria mãe, ou viu a mãe ser muito sobrecarregada e trouxe isso para dentro, sabe? É como se tivesse compreendido o relacionamento como uma coisa que era sempre desgastante, como se o relacionamento exigisse muito esforço, exigisse muita entrega, tivesse muito sacrifício. Eu vejo aqui muito sacrifício de muitas pessoas, então é preciso prestar atenção nisso, sabe? Porque eu acredito que aqui pode estar relacionado a alguma crença limitante em relação ao afeto, de que relacionamento é isso mesmo, relacionamento é difícil, relacionamento é desgastante e às vezes não é pra ser, tá? Eu pelo menos gosto de acreditar que o amor, ele traz leveza. Claro que tem os seus desafios, mas os desafios, ele vem é, de uma forma muito mais leve, quando ambas as pessoas estão dispostas e na mesma sintonia para resolver. O problema é quando as pessoas estão em sintonias em momentos diferentes ou com interesses diferentes, né? E aí vou olhar para o seu momento atual, o que que isso gerou? Vamos lá. Vamos olhar para o seu momento atual. Preocupação, dificuldade dentro do relacionamento. Também tem muita questão profissional envolvida aqui, tá? A gente começa com os enamorados. Eu acredito que você fala de um dilema, tá? Eu acredito que tem pessoas aqui, tem uns queridos, que estão numa decisão muito importante. Às vezes, estou falando com pessoas que gostam de duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Estão em alguma espécie de triangulação, estão precisando fazer uma decisão, será que eu continuo, será que eu vou? Tem muita gente aqui que precisa prestar atenção, porque eu vejo o seu relacionamento interferindo muito na tua prosperidade, na tua questão de trabalho. Nossa, tá
Para mim, o tema de trabalho tá pegando muito forte aqui. Talvez algumas pessoas aqui até tenham interesse em alguém do trabalho, talvez essa história esteja acontecendo com alguém do seu trabalho. E aí, junto dos enamorados, a gente tem a carta da nuvem, né? Então, eu vejo um momento meio delicado, eu vejo um momento difícil, um momento de preocupação, onde as coisas não estão visíveis para você, sabe? Eu vejo as coisas meio nubladas, mas eu vejo que isso é passageiro, tá? Isso é passageiro porque eu acredito que você precisa tomar uma decisão e é breve, tá? Mas eu acredito que você já vem sobrecarregado ó, de um tempo por causa dessa história. E para muitas pessoas isso entrou na rotina, sabe? É como se você tivesse ficado muito tempo indeciso ou indecisa. Eu vejo pessoas aqui com uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão. Os enamorados, ele fala, né, sobre a nossa possibilidade de escolher. E eu vejo que isso daqui tá muito no seu livre-arbítrio. É, para quem é que está se sentindo preso, porque eu acredito que algumas pessoas estão se sentindo presas, ou por questões de rotina, ou por questões relacionadas ao dinheiro, ou relacionadas à prosperidade, às vezes dependentes de alguma pessoa em específico. Eu vejo as cartas falando que assim, você provavelmente vai ter uma decisão importante que pode decidir muita coisa para você daqui para frente, tá? Então presta atenção. Para quem está dependente do outro financeiramente de alguma forma, às vezes é um bom momento para você se preparar ou você ficar de olho nessas oportunidades, porque às vezes, para quem é que está querendo um distanciamento, pode ser que às vezes seja um suporte necessário, tá? Junto dos enamorados, eu vejo o 8 de ouros. 8 de ouros, junto com a carta da âncora. Isso pra mim me fala muito sobre dependência emocional, sabe? Eu vejo pessoas aqui carentes, de certa forma. Muitas pessoas aqui trazem uma carência, ó, de muito tempo e vem de problemas familiares que foram vivenciados, às vezes uma falta de atenção da mãe, uma mãe que estava trabalhando muito, que estava sustentando a casa toda e não tinha tempo para te entregar aquilo que você sentia falta. E aí pode ser que você tenha internalizado que tudo bem receber pouco. Se a sua mãe te entregou pouco, quem é você para exigir de uma outra pessoa que ela te dê aquilo que você merece? Então presta atenção, porque às vezes você realmente precisa prestar atenção nesses padrões, nessas questões que você pode estar trazendo do seu passado e podem estar sendo exatamente, tudo isso pode estar sendo refletido na sua rotina nesse momento atual para você observar, para você se atentar, para você quebrar esse padrão, tá? E eu vejo que para muitas pessoas isso aqui tá afetando de alguma forma a sua prosperidade, tá? Junto a gente tem uma rainha de copas, de novo, uma mulher silenciosa. Você pode ser um homem também, né? Isso aqui vai estar falando muito sobre você guardando demais os seus sentimentos pra você. E tem pessoas aqui que eu acredito que tem uma intuição que tá incomodando vocês de alguma forma. Ou a espiritualidade tá trazendo mensagem pra vocês que vocês estão ignorando. Aqui a gente tem a carta da raposa, né? A raposa, pra mim, ela passa uma certa astúcia, só que junto com essa rainha de copas, ou me passa que vocês estão desconfiados que essa pessoa está escondendo alguma coisa, ou vocês estão ignorando alguma coisa que vocês estão percebendo, alguns sinais que podem serem da espiritualidade. Essa rainha de copas pode ser uma mentora espiritual, tá bom? Que esteja tentando se comunicar com você. É muito importante você prestar atenção nisso daqui, tá bom? E a raposa também pode falar sobre enganos, né? Então aqui temos possibilidades de mentiras, tá? Temos possibilidades de situações complicadas aí, questões ocultas dentro do relacionamento. Se você tá desconfiado, desconfiada, às vezes é importante você dar uma aprofundada para entender sobre isso. Se isso não ressoa com você, não leve uma informação que eu acabei de te falar e que nunca se conectou com a sua realidade como uma verdade, tá? É importante escutar essas leituras com senso crítico, com discernimento, que nem tudo é para você, tá bom? Então, entendemos o que está acontecendo nesse momento, vemos esse momento de indecisão, muita preocupação, questões de rotina, dependência emocional, provavelmente, tá bom? Provavelmente questões que envolvem a sua prosperidade de alguma forma, uma rotina que se estabeleceu, às vezes aqui pessoas que se acostumaram com conflitos, presta atenção, não normalize, é, situações de relações difíceis, se esse for o seu caso, né? Vamos ver quais são as possibilidades de futuro dentro dessa relação. A gente tem uma temperança, né? Uma temperança vem falando pra gente de acontecimentos muito lentos,
A temperança pode falar sobre a influência de uma amizade ou te trazendo algum aconselhamento. Isso aqui pode ser um processo de cura que você esteja passando, essa relação toda que você pode estar vivendo, pode estar revelando para você algumas cruzes do seu passado, algumas questões que você traz de forma muito às vezes inconsciente, que estão vindo à consciência para que você possa se posicionar dentro da sua relação e se libertar desses padrões. Preste atenção nisso, tá? Mas a temperança, ela traz uma energia muito de amizade, uma energia muito mais ou menos, sabe? Para relacionamentos, ela é uma carta. Assim, ela até oferece reconciliações para quem tá distante, mas é tudo muito lento. Geralmente a temperança ela traz resultados pra gente sabe, depois que a gente perdeu o interesse, depois que a gente parou de querer alguma coisa com a pessoa, que a gente parou de esperar que a pessoa tomasse uma atitude, aí a pessoa toma uma atitude, a pessoa faz alguma coisa, aí a pessoa reaparece. A temperança é tudo muito, muito, muito lento. Geralmente ela traz uma média de umas 4 vezes o tempo que você espera que alguma coisa aconteça. Então, preciso ter cuidado com isso, tá bom? É, Deixa eu tirar mais cartas aqui pra gente ir se aprofundando nessas possibilidades. Eu tô vendo muitas pessoas aqui que pode ser que a relação esfrie tanto que termine numa amizade, tá? É... Ó, vou te falar uma coisa, que a gente tem a temperança, mas a gente tem um 10 de ouros, né? O 10 de ouros, ele fala sobre constituição de família, fala sobre futuro mesmo, fala sobre prosperidade. A impressão que eu tenho é que tem algumas pessoas que estão em relacionamentos por questões materiais, porque às vezes o sentimento já foi, esfriou, tá uma sensação assim, sabe? Não tá te nutrindo de verdade, não tá te preenchendo, mas eu acredito que se você deixar, a gente tá falando com algumas pessoas que podem ter um parceiro ou uma parceira que vai te enrolar, ó, por muito tempo. Por muito, muito, muito tempo, e mesmo assim não vai te passar confiança, mesmo assim vai continuar aquela preocupação, sabe? Eu sinto uma dificuldade muito grande de alguém mudar. Pode ser que vocês estejam se relacionando com alguém que ou está resolvendo questões com a família, que vai demorar muito tempo para as pessoas que eu falei que tem uma família envolvida. Olha, se for a sua, presta atenção, porque às vezes precisa aí de uma resolução para você ter a sua paz, a sua tranquilidade. Se for outra pessoa, pode ser que essa pessoa ainda fique muito tempo lidando com isso, sabe? Ou então uma relação que demora muito tempo para te dar resultado. E mesmo assim continua confusa, 7 de copas, sabe? Uma coisa que te traz uma angústia. Eu sinto aqui pessoas que estão recebendo alguma coisa da espiritualidade, não é de agora, pessoas que estão intuindo. Essa não é a pessoa da minha vida, essa não é a pessoa que eu realmente deveria, sabe, estar me esforçando. Só que eu acredito que tem pessoas aqui aceitando pouco, tá? Então, é... e para quem teve um afastamento, para quem teve alguma situação assim, eu acredito que essa pessoa ainda pode aparecer na sua vida, tá? Só que provavelmente demora e não vai te preencher. Sempre vai ficar uma dúvida, sempre vai ficar um incômodo, tá? Porque aqui tem muitas cartas sobre desconfiança pra mim, tá bom? Aqui no seu jogo tem a carta do trevo também, né? Pro futuro. Pequenas oportunidades, pequenas possibilidades para quem tá querendo uma reconciliação. Pode ser que tenha momentos de reconexão, que tenha momentos que a pessoa fale que vai mudar, pequenas mudanças, coisinhas muito, sabe, eu sinto que é aquela coisa que nunca satisfaz por completo. É sempre um pouquinho, é sempre uma migalha. Eu sinto nessa carta que sempre pequenas oportunidades de ser feliz, de prosperar em alguma coisa dentro da relação. Eu sinto uma pessoa que tem uma tendência muito grande a te entregar pouco, tá? Seja lá o que for. E aí a gente tem a carta dos lírios, então eu acredito que para muitas pessoas existe uma questão sexual aqui. Às vezes você tem uma química com a pessoa, ou você teve, e é preciso prestar atenção, tá? Porque às vezes essa química que você sente, esse interesse todo também é resultado de você estar acostumado ou acostumada a aceitar pouco, tá? E muitas vezes quando isso vem, sabe, é aquela minha oportunidade. Presta atenção se não é uma pessoa que só tá querendo sexo com você, tá? Se é uma pessoa que não se satisfaz com você e depois te deixa na dúvida. Porque isso pode vir a acontecer. Cuidado.
A gente tem os lírios, né, que traz as questões sexuais, traz a questão do esfriamento também, de novo, uma relação que tem uma tendência muito grande a ser fria, por mais que leva numa tranquilidade, pra mim é aquela tranquilidade que não dá sossego, sabe, aquela falsa tranquilidade, aquela falsa paz. Então presta atenção nisso, porque de novo a gente tem a carta da cobra, só que dessa vez junto com o sete de copas. Se você desconfia que essa pessoa tem alguma coisa aí escondido, essas cartas elas estão me dando muitas nuances disso. É que num atendimento coletivo não é certo a gente chegar para alguém e falar, olha, você está sendo traído ou está sendo traída. E não é nem importante que vocês se preocupem nisso com uma tiragem coletiva, porque isso é um assunto muito sério, isso é um assunto que precisa ser observado com muita cautela, com muito estudo do caso da pessoa. Mas eu sinto, sabe, uma pessoa que não passa confiança e tem uma tendência muito grande a não passar, te oferecer sempre pouco, te oferecer um acordo de relacionamento, às vezes que vai parecer muito mais uma amizade, tá? Então presta atenção nisso. Deixa eu ver qual é o conselho que a espiritualidade tem pra você no meio de tudo isso. Qual é o conselho pra fechar a sua mensagem? Rainha de paus, né? Vamos se valorizar, vamos se colocar em primeiro lugar, vamos se posicionar diante de algumas situações que eu acredito que podem estar acontecendo que você não está falando, você não está se colocando, né, da forma com que você deveria. Pode estar chamando para você se empoderar. Carta do Sol. A gente tem a carta do Sol e como última carta para a gente fechar o conselho, a gente tem o Rei de Espadas. Eu acredito que assim, as cartas estão pedindo, a espiritualidade pede para você ter mais amor próprio, para você se colocar mais em primeiro lugar, principalmente a carta do Sol. Para mim, a carta do Sol, ela fala que tudo tá visível para você, tá? Você tá sobre um dia ensolarado dentro da sua história. Ou seja, será que você realmente só tá intuindo ou você já sabe e você tá negando algumas coisas que você anda observando? A carta do Sol, para mim, ela também traz uma energia de vai viver, vai celebrar, sabe? Tem pessoas aqui que talvez deixaram de lado o seu prazer, né? Deixaram de lado aquilo que te faz se sentir vivo, se sentir viva, por causa de preocupações dentro de alguma coisa de relacionamento. Então, pra mim, isso daqui fala até sobre exercício físico, eu acredito aqui, tá? Principalmente pra quem gosta de dançar, pra quem gosta de expressar essa sua questão da sensualidade, ou do seu lado mais sensível, do seu lado mais feminino. E Rei de Espadas, às vezes uma conversa importante precisa acontecer, uma decisão, sabe? Um posicionamento, e eu acredito que isso precisa ser baseado no que você realmente sabe. Tem muita gente aqui que eu acredito que tá achando, que tá intuindo, e eu acho que eu tô sentindo, e às vezes você sabe. Às vezes é mais simples do que você tenta se fazer enxergar. Então, confia mais em você, confia na sua sabedoria, confia no seu discernimento, toma as decisões que você precisa tomar e se conecta com aquilo que te dá prazer viver, tá? Com aquilo que te dá paixão. Essa é a sua mensagem, tá bom? Agradeço vocês que vieram até aqui, vocês que acompanharam essa leitura. Se quiserem ficar para a leitura do grupo 2, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, tá bom? Isso ajuda muito no meu crescimento e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para cá, tá bom? Então, agora vou fazer a leitura do grupo 2, que escolheu a pirâmide azul. Vamos dar uma olhada na sua história de amor com o ser amado, vamos entender o que está acontecendo, quais são as probabilidades de acontecimento, de onde surge a história de vocês, o princípio disso tudo. Vamos lá, o passado da história, onde tudo começa. Carta da morte, aqui já vejo pessoas que estão em afastamento, pessoas que terminaram um relacionamento, estão querendo saber sobre alguém que não estão tendo contato, né? Ou então estão esperando alguma mudança, ou uma situação, uma relação que se transformou demais. Carta da Morte pode falar sobre uma crise também, uma crise séria que pode ter acontecido na história de vocês, por insatisfação e por mágoa, tá? A gente tem morte, a gente tem sete de ouros. Sabe aquele momento que a gente planta alguma coisa, a gente espera que aquilo prospere, que aquilo dê resultado, e a gente não vê mudança? Às vezes uma crise, porque alguém prometeu que ia mudar e não mudou. Uma história ia acontecer diferente, não aconteceu, tá? E 5 de copas, eu sinto muita mágoa aqui nessa história de vocês, tá bom? Muita tristeza. Presta atenção nisso. E eu sinto que tem muita gente cabisbaixa aqui. Para muitas pessoas, isso aqui é uma história que marcou. Eu acredito que tem gente aqui nessa leitura que ainda anda muito incomodado, muito machucado ou machucada
por causa de alguma coisa que aconteceu, uma finalização, né? Às vezes, isso daqui pode estar falando sobre um relacionamento que ainda acontece, mas tá morto, tá? Tá frio, tá gelado, o outro não... Eu vejo aqui nesse 5 de copas, pessoas se sentindo solitárias. Se você tá no relacionamento, tem uma grande possibilidade... Na verdade, a gente tá falando de passado, né? Preciso lembrar disso. São pessoas que sentiram essa solidão dentro de um relacionamento, né? E aí aqui a gente tem a carta, né? Pra mim vem trazendo muita questão da comunicação, a carta do sol e a carta do jardim. Sabe a impressão que isso aqui me passa? É você percebendo que o ser amado dá muito mais atenção para outras pessoas, ou que então é uma pessoa fora de casa é um sol, é alguém sociável, fora do relacionamento, é uma pessoa que, sabe, conversa com todo mundo e te trata diferente. Ele te trata de uma forma que eu acredito que você sente. Você sabe que você não merece, né? A gente tá falando de passado, né? Você sabe que você não mereceu tudo aquilo. E para muitas pessoas, isso daqui também pode ser uma pessoa que saiu do relacionamento como se não tivesse acontecido nada. O outro, né? Saiu do relacionamento como se não tivesse acontecido nada, foi viver a vida, foi ver pessoas, foi se divertir. E você pode ter levado uma dor com você ainda depois disso tudo, né? Mas sem dúvida eu vejo um momento muito doloroso na história de vocês, muito em volta de insatisfação, de frustração, tá bom? Aí agora eu vou olhar para o seu momento atual. Vamos lá. Ó, quando olho para o seu momento atual, na sua história, temos Imperador. Imperador vem falar de novo sobre o momento frio, tá bom? É muito mais voltado para questões profissionais. Pode ser que você ainda esteja nisso, né? Para quem tá afastado, pode ser que você ainda esteja pensando muito numa pessoa que tem o arquétipo do imperador, né? O imperador, ele é muito frio, ele é muito prático, ele é muito seco. Ele geralmente é aquela pessoa que não demonstra o afeto que tem. Se ele gostar mesmo da pessoa, geralmente ele demonstra com atos de serviço, ele demonstra de uma forma mais prática ou mais material, mas ele não é muito sensível. Isso daqui pode estar falando até sobre pessoas que se enrijeceram, pessoas que não estão conseguindo viver o prazer, não estão conseguindo viver outros relacionamentos, porque ainda estão pensando em uma certa pessoa. Para muitas pessoas, alguém que foi muito frio, que foi muito manipulador, que foi muito rígido, ou que então te subjugou, né? Que se colocou acima de você. O imperador, ele é uma pessoa que ele é um símbolo de alguém que conquista alguma coisa à força, né? Ele não é alguém que é eleito. Ele não é alguém que as pessoas apreciam, ele domina, ele toma conta, né? Ele dá um golpe e aí ele domina um império. Então, para muitas pessoas é importante você prestar atenção. Se você não está muitas vezes se deixando ser conquistado por alguém que te vê como uma posse, te vê como uma conquista, às vezes alguém que te mantém do lado porque gosta disso, porque gosta de ter essa posse, porque gosta de ter alguma pessoa, principalmente se você serve demais essa pessoa, tá bom? Aqui a gente tem um valete de paus. Valete de paus fala sobre aquela curiosidade, também fala sobre uma inocência, tá? Acredito que, para quem tá num relacionamento ainda, esse imperador pode estar falando sobre alguém muito rígido, alguém que não muda, tá? Alguém muito rígido, pode ser que você esteja nessa postura de valete, de, sabe, parece que tá servindo, parece que tá esperando que algum dia você seja reconhecido à altura do imperador. E parece que isso não acontece, porque aqui a gente tem um 9 de paus, né? Uma espera, uma coisa cansativa. E eu vejo você apegado numa esperança, sabe? Para muitas pessoas, eu acredito que existe alguma espécie de violência aqui. Se não for uma violência silenciosa, simbólica, às vezes até material, violência material, prestem atenção, principalmente pessoas que não trabalham para ficar dentro de casa cuidando da casa, da família, seja lá o que for, enquanto o outro trabalha e você não tem os seus recursos materiais para poder viver a sua vida, tá? Você não tem acesso, às vezes você não pode trabalhar, ou você fica sobrecarregado, sobrecarregada, né? O imperador fala muito sobre trabalho também, uma relação que pode estar muito ao redor de trabalho, muito desgastante, porque aqui a gente tem um 9 de paus, né? Então é o cansaço, mas alguém que ainda tá apegado numa esperança, numa oportunidade, provavelmente de ser reconhecido por alguém. Presta atenção.
Tem gente aqui que eu acredito que tá esperando. Pra quem tá em afastamento e pra quem tá numa relação, eu vejo algo muito frio, sabe? A morte, ela me passa essa frieza. E o imperador também. E eu acredito que vocês estão numa expectativa de uma mudança. E provavelmente muita coisa já aconteceu. Ó, expectativa, carta da estrela. Estrela do baralho cigano, né? Eu acho que vocês estão colocando uma certa pessoa em algum pedestal. Estrela, pra mim, ela também tá falando sobre esse lugar de ver alguém brilhando, sabe? Tem gente aqui que não tá conseguindo reconhecer o próprio valor. Não tá conseguindo se colocar em primeiro lugar. E às vezes, vocês estão. Vocês se sintonizaram com uma pessoa que não reconhece também o brilho de vocês, para que vocês possam perceber quais são os impactos disso na sua vida prática. Tem muita gente aqui que eu acredito que isso daqui também influencia no seu sucesso profissional de alguma forma, na sua autoconfiança. Para mim, fala muito sobre autoconfiança. Eu acredito que acontecem muitas questões dentro do seu relacionamento que você precisa se impor, você precisa se colocar e você não consegue. E pode ser que você tenha buscado essa pessoa exatamente para você poder exercitar o seu empoderamento, a sua força, a sua capacidade de se colocar, porque provavelmente isso é muito importante para você em diversos aspectos na sua vida e você ainda não tem esse desenvolvimento. Então, às vezes, inconscientemente, você buscou essa oportunidade através de uma pessoa. Isso te causa dor, e eu acredito que, assim, devido a esse incômodo, tem uma frase que eu li uma vez que eu acho muito boa, que é, vou ver se me lembro, a dor tem como objetivo a libertação do sofrimento através do entendimento. Ou seja, provavelmente a dor que você tem dentro dessa questão, ela te traz a oportunidade de mudança, né? Porque você provavelmente buscou essa pessoa para morrer e renascer. Então, o que que acontece? Existe um sofrimento, de alguma forma, de não reconhecer, não assumir, não se colocar dentro de todo o seu poder. Aí surge a dor. Por quê? Porque a dor te obriga a sair desse sofrimento buscando respostas. E eu acredito que pode ser que esse aqui seja o momento disso. Para mim tem muita questão de sexualidade aqui também, tá bom? Pode ser uma pessoa que usa muito da sexualidade para poder te manter perto. Sabe aquela pessoa que quando vê que tá perdendo o controle, isso é muito coisa de narcisista. Quando vê que tá perdendo o controle sobre você, começa a te oferecer, principalmente questões sexuais. A pessoa, ela quer te seduzir, ela quer te prender, ela te entrega tudo que você queria numa noite de sexo e no dia seguinte ela tá fria de novo, porque ela já conquistou aquilo que ela queria, ela já te colocou no lugar que ela quer que você fique, tá? Que a gente tem a carta da cobra. Então presta atenção, tá bom? Porque pode ser que você também esteja sendo a própria cobra, você também esteja sendo o próprio veneno. Não sei o que tá acontecendo, mas ó, aqui eu vejo possibilidades, né? É importante vocês entenderem que é uma tiragem coletiva, que nem tudo é para você, às vezes é para outras pessoas. Mas olha, essa cobra aqui pode estar me falando que você também tem algumas questões aí no meio dessa história, né? Presta atenção, para você não ficar, às vezes, eu sinto um conflito passivo-agressivo. Sabe? Que pode ser que você já esteja tão cansado ou tão cansada disso que você não ataca diretamente ou na mesma violência, na mesma proporção que essa pessoa, mas você também fica destilando algum veneno ou então talvez essa pessoa esteja te tornando uma pessoa que você não é. Presta atenção. Se você não tá tendo que se adaptar às regras do jogo de alguém que joga um jogo que não é justo pra você e que às vezes tá te fazendo um peão do jogo dele. Pra quem aqui tá cedendo, pra quem aqui já às vezes solta um ataque ou outro pra pessoa, pra quem aqui tá vivendo uma relação já de troca de conflito, presta atenção, tá bom? É... Aí no final a gente tem a carta do cavaleiro, né? Sabe a impressão que eu tenho? É que você pode estar cada vez mais se sentindo mais cansado ou mais impotente para poder agir. Eu sinto que para algumas pessoas, para quem tem afastamento, né, para quem realmente está numa situação mais dolorosa, existe uma necessidade de você se expressar. E sem que seja nas regras do jogo da pessoa, tá? Eu sinto aqui
né, esse imperador junto com esse valete de paus pode representar também alguém nessa história aí que é muito maduro por fora e imaturo por dentro. Às vezes estamos falando com alguém que está lidando muito com questões de aparência, sabe? Uma pessoa que, para as pessoas de fora, ela parece madura e sei lá o que e tudo mais, mas no íntimo ela é totalmente diferente, ela age com você de uma forma totalmente imatura, é, totalmente irresponsável com você, com seus sentimentos. Então presta atenção, tá bom? E cuidado para você também não acabar entrando nesse jogo, não entrar nesse processo, não acabar se tornando parecido ou parecida com essa pessoa. Abre o olho. Olha, vamos ver possíveis acontecimentos, as possibilidades daqui pra frente. Acredito que acontecem algumas coisas inesperadas daqui pra frente. A gente tem um 6 de espadas, né? A gente tem uma roda da fortuna, falando do que pode ser interferências de terceiros, acontecimentos imprevistos, um golpe de sorte do destino, ou de azar, né? Acontecimentos inesperados. Mas eu acredito que acontecimentos inesperados tendem a causar um certo afastamento, tá? Eu acredito que essa pessoa, ela não é para sua vida. A roda da fortuna, tem muitas pessoas que também leem ela como questões de destino. E assim, se eu olho para o destino, destino, 6 de espadas, afastamento, de existência. Para muitas pessoas aqui, para quem realmente está se identificando com tudo isso e é uma situação delicada, às vezes o seu maior ato de força é desistir. Desistir de querer fazer alguém mudar, que já deixou claro para você que nunca vai mudar, para você poder se cuidar, para você ser mais generoso consigo mesmo, consigo mesma, para você ir atrás de cuidar do que é importante para você ir se nutrir, tá bom? Em falar em nutrir, me veio até a cabeça. Talvez existem pessoas aqui que estão passando por questões alimentares por causa de relacionamento, principalmente para quem não se alimenta bem quando tá ansioso ou questões nesse sentido. Então abre o olho, tá? Abre o olho. Para quem tá em afastamento, pode ser que a pessoa reapareça de uma forma muito breve, mas não fica, tá? 6 de espadas. Não acredito que é alguém que reapareça para ficar na sua vida. No final a gente tem a rainha de ouros, principalmente se você começar a prosperar. Pode ser alguém que queira aparecer para ver se tem alguma coisa para ele ou para ela ainda. Né? A gente tem muita questão materialista nessa história. Pode ser que o seu outro, o seu ser amado, tenha bastante questões com dinheiro, tá? Seja alguém muito focado nisso. Eu sinto que pode ser alguém muito focado no mundo social, mas que no mundo íntimo provavelmente é caótico. E aí, de novo, a gente vê, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a impressão que muitas pessoas dessa tiragem estão enfrentando questões com prosperidade, mas eu acredito que vocês têm um grande potencial de prosperar, porque aqui a gente tem peixes e a gente tem raposa, né? E eu tinha acabado de falar pra vocês que pode ser que o outro reapareça num interesse em alguma coisa que você pode obter. E às vezes você só não tá obtendo porque você tá com ele, ou você tá esperando ainda, você tá lutando, você tá se esforçando por uma questão que não te reconhece, por alguém que não te reconhece. E pode ser que no momento que isso aconteça, a pessoa venha buscar uma oportunidade, venha querer saber se ainda tem alguma abertura, se tem algum jeitinho de se aproximar de você. Então presta atenção, quem tá com problema financeiro, tá esperando uma pessoa, ou a mudança de uma pessoa, às vezes a sua vida também não está mudando como deveria, porque você não se permite mudar. Mudar de opinião, mudar de ideia, às vezes buscar outros caminhos para se sentir seguro ou segura. Tem gente aqui que eu acredito que assim, não era tão inseguro antes dessa história. Provavelmente agora tá muito inseguro. Por quê? Porque você tá sendo sugado ou sugada. Sabe, você tá ficando sem forças. Você pode estar com alguém que tá minando a sua autoestima. E aí? Você vai esperar até que você não tenha mais forças? E aí aqui eu vou tirar para vocês o conselho, né? Da espiritualidade para vocês. O que a espiritualidade gostaria de te dizer?
Olha, a gente tem um papa, né? O papa, ele pode representar um sacerdote, às vezes uma busca de aconselhamento, por exemplo, busca de aconselhamento, pode ser às vezes numa tiragem, pode ser um psicólogo, pode ser um professor, pode ser alguém que venha te instruir, alguém que venha passar a sua sabedoria para você, pode ser se reconectar com a sua fé, pode ser buscar alguém que te traga um discernimento, sabe? Alguém que te coloque para olhar para dentro. Olha, que é como se fosse uma aula de meditação, sabe? Eu acredito que buscar, isso aqui para mim é muito terapêutico, buscar alguém que te ajude a olhar para dentro e ter paciência com o seu processo. Eu acredito que tem gente aqui que tá o tempo inteiro com questão de ansiedade. Isso daqui pode estar falando sobre necessidade de meditar, tá? Para poder organizar as ideias que eu acredito que você já tem. Porque tem muita coisa aqui que eu acredito que você já sabe o rumo da história, o que pode acontecer, o que é mais provável, mas pode ser que você esteja esperando ainda uma coisa que eu tô vendo muita dificuldade de acontecer, sabe? Rainha de espadas, é, pode ser uma necessidade de você falar, de você se posicionar, de você agir de uma forma mais racional com os seus sentimentos. Você agir de uma forma mais racional com tudo aquilo que está dentro de você e entender o que você precisa podar. O que você precisa usar a espada da Rainha de Espadas para cortar fora. Olha, vamos analisar bem a simbologia dessa carta? Ela tem um gato branco do lado dela, né? Se a gente pensa no gato, o gato ele é muito astuto, né? O gato é muito esperto, o gato é muito estratégico. Então, para mim, isso daqui fala muito sobre ser estratégico ou estratégica nessa história que você está vivendo. Porque eu acredito que requer paciência. Você pode estar vivendo com uma pessoa que, de certa forma, você pode ter algumas. Eu vejo que algumas pessoas aqui realmente têm algumas amarras, algumas situações que precisam serem resolvidas com paciência com essa pessoa que você está vivendo. E o Papa, ele é muito paciente, o Papa, ele é diplomático. Então, eu acredito que, assim, de uma forma diplomática, você precisa se posicionar no seu tempo. Não é para ter pressa, mas também não é para parar. É importante você entender quais são as posições, os posicionamentos e aquilo que precisa ser expresso, aquilo que precisa ser dito, sabe? Vamos dar uma olhadinha mais nessa Rainha de Espadas. Essa Rainha de Espadas, ela é uma mulher com cabelo branco. Às vezes isso daqui pode ser uma mulher, presta atenção. Tem uma mulher que pode te ajudar de alguma forma. Principalmente se você tem contato com uma mulher da espiritualidade, tá? Isso daqui pode ser uma sacerdotisa, uma anciã, de alguma forma. E por fim temos o As de Copas. Então eu vejo que assim, tem muita gente aqui que às vezes não tá tendo prazer na vida, né? Eu já tinha falado isso. Só que assim, antes do seu prazer poder fluir, eu acredito que você precisa organizar suas ideias. Você precisa ter um plano, uma estratégia. O que que eu vou fazer diante disso? Olha como tá a minha vida, olha o que que eu tô passando, olha o que que eu tô sentindo por causa dessa história. Então eu preciso me organizar, preciso ter meu plano, preciso organizar tudo aquilo que eu preciso fazer, né? O Papa, ele, aquilo que a gente precisa fazer. O Papa, ele fala sobre a gente fazer o arroz com feijão. Fazer o que é esperado que a gente faça. O Papa nunca é sobre meter o louco nem nada. O Papa é haja como os conformes, haja nas regras do jogo, do que você está vivendo. Então, respeitando as regras do jogo, agindo de uma forma muito íntegra, de uma forma que respeite os seus valores, que respeite o que é tradicional para você. O Papa também fala sobre aquilo que é tradição. Então, às vezes, isso daqui tá falando sobre que lá atrás você pode ter morrido nessa história, tá? Você pode ter deixado coisas muito importantes para você e agora pode ser hora de você resgatar a sua tradição, você resgatar aquilo que te alimenta, sabe? Aquilo que flui emocionalmente de você, aquilo que te traz prazer em viver, aquilo que te dá propósito. Isso daqui pode estar falando muito sobre isso também, sabe? Às vezes, tem pessoas aqui que não estão com forças para lidar com essa situação, principalmente para quem tá vivendo um relacionamento, tá junto com a pessoa, e é uma questão que tá te desgastando muito. Eu vejo a importância de você buscar, é como se fosse nutriente, sabe? Mas é um nutriente da alma. Fazer um hobby, fazer uma coisa que é importante para você, se expressar de alguma forma, entender aquilo que você tá querendo colocar para fora para que isso possa te dar forças para você retomar o seu poder. Eu tô vendo gente aqui que se abandonou no meio de uma história dolorosa. Às vezes tá distante, ainda tá esperando a pessoa voltar, tá esperando a pessoa mudar. E assim, eu acredito que esperar a mudança do outro é se abandonar.
Porque você abandona a sua sabedoria, você abandona o que você percebe, você abandona o seu discernimento, você abandona as suas percepções para você ficar refém a uma expectativa de que alguém possa te entregar aquilo que você só vai encontrar dentro de você. Então, eu acredito que a mensagem que a espiritualidade tem para vocês hoje é essa, tá bom? Hoje eu tava muito, né? Acho que hoje eu devo estar com, não sei se tô com o Exu perto, mas é isso, né? Hoje as duas mensagens elas foram bem firmes. Se você não se identificou com essa tiragem, você pode escutar a outra. Talvez ela tenha alguma coisa para te agregar. Se essa mensagem te ajudou, peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe com alguém que pode estar precisando escutar isso. Se você conhece uma pessoa que está passando por uma situação difícil, às vezes encaminhar essa mensagem pode ajudar essa pessoa, tá bom? Lembrando que isso é uma tiragem coletiva, não levem tudo que eu falo aqui como verdades. Nem tudo é para você. Às vezes o dia, as duas mensagens não foram para você. Então, se você sentir que você precisa se aprofundar melhor num atendimento só com a sua energia, novamente, hoje eu tenho disponíveis duas tiragens pelo valor de 47, disponíveis apenas por 24 horas. Então, se você tiver interesse em participar, é só entrar em contato comigo. Deixe seu comentário também, se fez sentido para você, se te ajudou essa mensagem, tá bom? Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui embaixo, o meu número de contato também, tá bom? Para quem queira fazer atendimento comigo. E é isso. Até a próxima.